Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio da série Eventos Finais, baseada no livro de mesmo nome, escrito por Ellen White. Lembre que é muito importante para o YouTube que você deixe seu comentário abaixo agora, compartilhe também e curta esse vídeo, se inscreva no canal ativando o sininho, pois é dessa forma que a plataforma irá indicar esse episódio para mais pessoas. Tenha um bom vídeo. Jesus avisou seus seguidores sobre a destruição de Jerusalém e falou sobre os sinais que aconteceriam antes dele voltar. No capítulo 24 do livro de Mateus contém uma profecia sobre os eventos que acontecerão antes da volta de Jesus. A destruição de Jerusalém é mencionada para representar a última grande destruição do mundo, que será pelo fogo, como um paralelo em relação à destruição do mundo. Cristo, no Monte das Oliveiras, enumerou os juízos terríveis que deviam preceder a sua volta. E ouvireis de guerras e rumores de guerras, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Embora essas provisões tenham sido parcialmente cumpridas na destruição de Jerusalém, elas se aplicam mais diretamente aos últimos dias. Ao fim da grande perseguição papal, declarou Cristo, o sol se escureceria e a lua não daria sua luz. Em seguida cairiam as estrelas do céu. E ele disse, aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Da mesma forma em que percebemos os sinais da troca de uma estação, aqueles que obedecem a Deus conhecerão os sinais da proximidade da volta de Jesus. Certa vez, Ellen White contou um relato muito intrigante. Numa noite, ela teve uma visita inusitada. Aparentemente, um jovem que ninguém conhecia apareceu em sua casa afirmando ser um irmão vindo de Vitória, uma região na Austrália. Ele queria ver a irmã White. Como era muito tarde, a pessoa que o atendeu recusou a visita naquele momento, visto que Ellen White já estava muito idosa e também estava em seus aposentos, mas convidou o jovem para passar a noite e fazer um lanche matinal junto da família. Já na manhã seguinte, depois do culto matinal, o tal jovem pediu que todos se sentassem e propôs cantar um hino antes de compartilhar uma mensagem. Parece que a mensagem era sobre o início do julgamento dos vivos. Então, a situação ficou um pouco estranha quando o próprio jovem sugeriu que todos deveriam empacotar as suas coisas imediatamente e se mudar para Battle Creek, nos Estados Unidos, para transmitir a mensagem sobre o julgamento dos vivos, que até então ele havia passado. E parece que ao longo dessa mesma conversa, o próprio jovem percebeu que as suas impressões estavam um tanto quanto confusas e sem sentido. No final, concordaram em deixar o jovem ficar com eles por algum tempo, para evitar que ele fosse maltratado, quem sabe, em outro lugar, e também para entender melhor as suas supostas revelações. Esse relato nos mostra que os falsos profetas estão em muitos lugares e devemos a todo tempo cuidar onde depositamos a nossa esperança. E essa é uma das profecias de Jesus Cristo acerca do tempo do fim. E parece que hoje em dia as pessoas simplesmente ignoram essa verdade do fim dos tempos e acreditam tanto em qualquer vento de doutrina e, curiosamente, aquilo que é bíblico, que é verdadeiro, que é teologicamente demonstrado ser correto e coerente, as pessoas acusam de ser falso. É uma inversão dos valores e dos princípios, uma total contrariedade.
E é literalmente a profecia de Jesus que está se cumprindo em cada detalhe. Outro sinal dado por Cristo sobre o tempo de sua volta é o excesso da alimentação e a negligência com a saúde que as pessoas estão tendo com os principais problemas morais hoje que ocorrem no mundo. Satanás sabe disso e sempre tenta persuadir as pessoas a serem excessivamente indulgentes na comida, prejudicando a sua saúde e até as suas vidas. Em muitos casos, as pessoas focam demasiadamente em comer, beber e vestir-se, como se fosse esse o principal objetivo da vida. Isso não é algo novo, já acontecia antes do dilúvio da mesma maneira, e esse comportamento é um sinal claro de que a história do mundo está chegando ao fim. A descrição que a Bíblia nos dá do mundo antes do dilúvio reflete muito bem a condição em que a sociedade moderna está se tornando. Estamos cientes de que o retorno de Jesus está muito próximo. O mundo está se tornando semelhante aos dias de Noé, onde as pessoas se entregam ao egoísmo, exagerando no comer e no beber e ao consumo de bebidas alcoólicas que têm efeitos extremamente prejudiciais. Nos tempos de Noé, a maioria das pessoas não seguia a verdade. Elas preferiam acreditar em qualquer mentira. O certo e o errado estavam se tornando distorcidos para satisfazer os desejos pessoais de cada um. O mundo estava cheio de violência, com guerras, crimes, homicídios acontecendo o tempo todo. Isso também acontecerá antes da segunda vinda de Cristo e não é algo muito incomum ao nosso cotidiano no dia de hoje. No final da história do mundo vai haver muita guerra, doença, pragas e falta de comida por todo lugar. As águas vão ultrapassar os seus limites, causando inundações que vão destruir propriedades e tirar muitas vidas. É importante que estejamos nos preparando para as casas que Cristo está preparando para aqueles que o amam. Antes de Jesus aparecer nas nuvens, a natureza vai ficar toda agitada. Raios do céu se juntarão ao fogo na terra, fazendo com que as montanhas peguem fogo e liberem lava sobre vilarejos e cidades. Rochas derretidas jogadas na água pela agitação da terra vão fazer a água ferver e lançar pedras e terra por todo lado. Satanás está mexendo com o ar, envenenando, e nossa vida, tanto a presente quanto a eterna, depende de Deus, exclusivamente de Deus. Na nossa situação atual, é crucial estarmos completamente alertas, dedicados e entregues à causa, ao Evangelho, a Jesus Cristo. Infelizmente, parece que estamos paralisados. Deus não impediu as forças das trevas de poluírem o ar, que é uma fonte vital para a vida. Isso não afeta apenas as plantas, mas também causa epidemias em diversos lugares. Essas coisas são resultado do desagrado de Deus com o mundo, apenas uma amostra do que acontecerá em breve. A fome vai aumentar e epidemias ainda vão tirar muitas vidas. Perigos de fontes externas e atividades malignas estão por toda parte, mas Deus ainda está no controle da situação. O Espírito de Deus está se retirando da terra. Em breve, Deus não vai mais sustentar aqueles que continuam deliberadamente desobedecendo seus mandamentos. Notícias de fraudes, assassinatos e todo tipo de crimes chegam até nós diariamente. A maldade está se tornando tão comum que já não choca como antes. As pragas de Deus já estão acontecendo na terra e destruindo até os prédios mais luxuosos, como se fossem atingidos por um sopro do céu. Isso não deveria fazer com que os seguidores de Cristo pensassem um pouco sobre as suas ações? Deus está permitindo essas coisas para alertar o mundo, inclusive os seus seguidores. Tudo isso serve para nos mostrar que Deus sempre teve e sempre terá o controle de tudo. E nesse momento está permitindo que esses acontecimentos ocorram na Terra como uma forma de despertar os cidadãos do mundo para a salvação que os aguarda, para que deixem de praticar a iniquidade e a mentira e passem a obedecer aos seus mandamentos e vivam. Curiosamente, até mesmo a maioria dos cristãos atuais pregam a não obediência dos mandamentos de Deus. Chegamos ao ponto em que aqueles que se dizem servos de Deus pregam a desobediência a Deus. Deus decidiu poupar a vida do primeiro assassino para dar ao universo uma lição importante sobre o grande conflito. Ele queria não apenas acabar com a rebelião, mas mostrar a todos o universo o que é a rebelião. Outros seres em outros planetas estavam assistindo com muita atenção
o que estava acontecendo na Terra. Deus tem o apoio de todo o universo, enquanto o seu grande plano continua se desdobrando. A ação de Cristo ao morrer para salvar as pessoas não só abriria caminho para o céu, mas também justificaria Deus e o seu Filho perante todo o universo. Na sua maneira de lidar com a rebelião de Satanás, o universo inteiro está observando com um interesse indescritível os eventos finais da grande luta entre o bem e o mal. Nosso pequeno planeta é como um livro de estudo para todo o universo. E aí, o que você achou desse capítulo de eventos finais? É muito importante que você deixe seu comentário abaixo, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Que Deus abençoe muito a sua família e você.